O Nipah não tem vacina ou tratamento específico ainda. Não pode ser curado nem há... É difícil de transmitir e não é respiratório. Uma baixa taxa de transmissão. Isso é... Você com certeza deve estar ciente e sabendo do que está acontecendo na Índia, a saber, a infestação do novo vírus conhecido como vírus Nipah, né? Ultimamente fomos bombardeados com uma série de notícias sobre esse vírus, inclusive há quem arrisque dizer que é possível que haja uma segunda pandemia. E vocês sabem o resto, eu não vou falar para o YouTube não derrubar o vídeo. Mas eu queria trazer para vocês aqui um ponto de vista que talvez alguém não esteja olhando. O vírus Nipah ele pertence à classe dos Paramyxoviridae, que é a mesma classe de vírus no qual se inclui a cachumba e o sarampo. Esses você conhece porque a gente cresce com isso, principalmente nós aqui brasileiros, especificamente da Bahia, crescemos com essa realidade, sarampo, catapora, né? Aquilo que fere nosso corpo todinho, bem como a cachumba, que é aquilo que deixa a gente com inchaço na lateral do pescoço, esquerdo e direito, não sei se há um padrão. Mas o vírus Nipah é da família dos Paramyxoviridae, que é dessa família de vírus aí. O que está acontecendo na Índia, gente, e a maioria das pessoas, talvez por sede excessiva, por hype, elas não estão falando, é justamente que na Índia agora está culturalmente em um período sazonal de colheita e degustação de tâmaras. É natural do indiano, camarada que mora na Índia, colher tâmaras e se deliciar daquelas maravilhosas frutinhas, que diga-se de passagem, são maravilhosas também. Quem já comeu sabe do que eu estou falando. E o que tem a ver o vírus Nipah, Alfredo, com as tâmaras? Simples. O vírus Nipah, coincidentemente, vem também proveniente, no caso da Índia, de morcegos. É isso aí, pasmem vocês. O mesmo vírus que foi protagonista, ou melhor, o mesmo agente que foi protagonista do vírus lá da panda, né? Agora também é protagonista do vírus Nipah na Índia. E o que é que acontece? Esses morcegos que estão atuando na Índia, como tem em vários outros lugares, inclusive até aqui na Bahia mesmo, Brasil, Bahia, eles são morcegos herbívoros. Se alimentam de plantas, frutas, seiva de frutas. E é esses morcegos que têm, não só morcegos, mas outros animais também são portadores deste tipo de vírus. O que, uma vez se alimentando de tâmaras e os indianos colhendo estas tâmaras, a contaminação passa a acontecer. Por que, Alfredo? Porque o meio de contaminação desse vírus, gente, ele se dá através de fluidos humanos. Para que haja uma contaminação de uma pessoa para outra ou de um ser para outro, no caso de um homem e um animal, tem que haver um contato de sangue, de saliva, um contato de fluidos. Então, uma vez havendo isso, que é o que está acontecendo lá, existe a contaminação. Tudo bem, Alfredo, mas eu entendo que existe o vírus Nipah. E o que é que acontece com uma pessoa contaminada por esse vírus? O vírus ataca, primeiro, gente, dois sistemas específicos. Primeiro, o sistema vascular, atacando veias, vásios e artérias, gerando com isso microhemorragias. E o segundo sistema, sistema nervoso central, tendo por foco específico a massa cefálica, a saber, o nosso cérebro. Ele literalmente inflama o nosso cérebro. E aí, em pouco tempo, você fica desorientado e é passivo de até ir a óbito.
ele tem 75%, pelo menos o que a OMS cataloga até agora, de 75% de letalidade, não de mortalidade, mas de letalidade, e é de se preocupar. Mas o que é que não estão falando para você, gente? Não estão falando que não está acontecendo toda essa realidade de contaminação absurda que alguns youtubers estão falando por aí, não, ao nível até de citar uma segunda panda em Mia. Não. Os casos são muito poucos. A pandemia 2020 alertou todo mundo, então, uma vez que se iniciou essa contaminação que não existe de agora, já vinha de tempos esse tipo de contaminação lá, até por conta de que algumas regiões da Índia o índice de higienização é extremamente baixo, eles simplesmente fazem um perímetro em torno do contaminado, põem em estado de isolamento. Infelizmente não existe um tratamento específico para essa contaminação ainda, mas existe o controle e ele está sendo tomado. De repente tem uma chuva de notícias no Brasil sobre o vírus Nipah na Índia. Então deixa eu te contar como alguém que mora aqui. Nessa imagem, por exemplo, está falando que tiveram mais de 300 casos do vírus aqui na Índia. Olha, de todas as matérias tendenciosas, essa da Band foi a pior. Primeiro, fala que esse vírus surgiu em Bangladesh, o que não é verdade, ele surgiu na Malásia no ano de 1998. Segundo o que ele fala, que são 347 casos em Bangladesh, mas aí na imagem da matéria ele fala que são 300 casos na Índia. Tipo, Índia e Bangladesh não são o mesmo país. Na real, em Bangladesh foram 347 casos nos últimos 25 anos. E na Índia, nos últimos 25 anos, foram mais ou menos 100 casos. Na primeira vez que aconteceu, que foi no ano 2000, aqui na Índia, tiveram mais casos, que foram 66, porque era uma doença nova aqui e demoraram até conseguir descobrir o que era. Mas desde então, quando aparece um caso, eles testam bem o pessoal. Então, vira e mexe, tem um ou outro caso aqui na Índia, mas não é motivo para se preocuparem. O governo vai lá, testa o pessoal, coloca de quarentena e é isso. Por exemplo, no último mês tem 2 casos confirmados que são no estado de West Bengal, que fica lá no leste da Índia, e mais 196 pessoas que foram testadas, todas testaram negativo, e mais 100 pessoas que ficaram de quarentena por medidas simplesmente de segurança. Apesar de ser muito letal, esse vírus não é facilmente transmissível que nem o da Covid. Para a pessoa se infectar, primeiro ela precisa ter tido contato com uma fruta que foi um morcego infectado que comeu ou alguma coisa nesse sentido. E para você passar de uma pessoa para outra, não é o vírus que fica no ar. Você tem que ter tido contato com a saliva dessa pessoa, ou com a urina, ou com algum outro fluido corporal dessa pessoa. Então, pessoal, podem ficar tranquilos, não acreditem em manchetes tendenciosas e, se Deus quiser, 2026 vai ser um ano bom para todo mundo. E o que acontece, Alfredo? Acontece que alguns veículos de comunicação, eles tentam, de certa forma, implementar em nossa mente a ideia do terror, gente. A ideia de que o mundo vai acabar, de que uma nova teoria da conspiração. Uma coisa é você anunciar um fato, esse fato sendo verdade. Independente de existir terror ou não na notícia, se ela é verdade, é válido. Agora você criar uma roupagem em um assunto que não existe, isso é meio covarde. E é o que estão tentando fazer com você, meu querido telespectador e internauta. É isso mesmo. Estão tentando implementar o terror em você. Para quê? Para que você fique com a mente paranoica. Meu Deus, pega no ar. Como eu já vi até falando. Meu pai, não encosta, não faz isso, não faz aquilo. Gente, o vírus Nipah, primeiramente, está condicionado à realidade da Índia. Estão lutando contra isso, estão controlando o surto, que não é um surto generalizado, não está havendo contaminações em massa, como muita gente tem falado por aí. Porém, não é algo no nível de uma segunda panda
pandemia. Vocês estão entendendo? O que está acontecendo é que, de alguma maneira, parece que alguém se interessa muito em tornar a tua cabeça doente, o teu cérebro doente, a tua ótica, a tua maneira de perceber o mundo deturpada ao ponto de você viver em terror o tempo todo. Meu Deus, vai acontecer isso, meu Deus, vai acontecer aquilo, aí você deixa de viver. Você deixa de interagir com as suas relações pessoais, você deixa de fazer aquilo que lhe geraria um bem-estar social, familiar, afetivo, com medo de uma suposta realidade que nem existe. Vocês estão entendendo? Isso é um fato muito complicado. É um fato que pessoas que moram na própria Índia estão debatendo, estão se posicionando contra o próprio Brasil e as suas narrativas, porque boa parte das narrativas está vindo daqui. Narrativas essas que têm se aproveitado desse momento delicado em que alguns lugares, pequenos lugares da Índia está passando para poder criar, de certa forma, uma narrativa de terror. Então, estou trazendo esse conteúdo para você nessa noite para esclarecer a sua mente e fazer você entender que não é bem como as pessoas têm falado. O vírus existe sim, é uma realidade sim, mas está muito longe de tornar uma segunda pandemia. Está sendo controlado sim, não é nada anormal, é algo que é normal lá, é algo que já acontece, não é de agora, já é de muito tempo. E entenda uma coisa, independente de se possivelmente isso fosse sim de levar a uma segunda, nós não teríamos controle nenhum sobre isso. Então não cabe a gente perder a paz, perder a tranquilidade por algo que não podemos controlar. Entendeu? Se eu fosse deixar para você uma opinião, é que você fosse viver, fosse curtir a sua vida de maneira sábia, de maneira inteligente. E eu, como tenho o meu posicionamento específico, a minha filosofia, a filosofia que eu defendo é a cristã, que você vivesse a sua vida temente a Deus, de maneira elevada na presença de Deus, entendendo que tem coisas que podemos mudar e controlar, mas tem coisas que não cabe a gente, não está em nossas forças. E por isso, devemos, com certeza, rejeitar essa imersão de terror que as pessoas têm propagado aí nas redes sociais. Tá bom? Deixa o celular um pouco de lado, vai curtir teu filho, tua esposa, teu marido, viver a tua realidade e deixa esse negócio pra lá, porque já tem gente competente resolvendo isso. Deus te abençoe, te guarde, te proteja e até o próximo vídeo. Fui!